E aí, minha gente, bem-vindos todos à nossa jornada pelo fim do abuso. Nesse Março Mulher, nós estamos aqui firmes para tratar desse tema fundamental, difícil, necessário. E aí, nós estamos numa jornada de aprender mais, de despertar as pessoas para suas realidades, de provocar as pessoas para mudarem realmente sua forma de ver, de lidar consigo mesma e com os abusos que elas sofrem ou sofreram. E hoje nós vamos falar sobre esse tema difícil, né? Como é que a culpa ganha um espaço na nossa vida, no nosso coração? Como é que a gente pode caminhar nesse lugar sem culpa? Como é que a gente pode, eu não sei, se livrar da culpa, se libertar da culpa? Qual é o verbo aí que você usaria, né? Então nós vamos caminhar nesse lugar aqui de entender um pouco toda essa dinâmica, toda essa situação de culpa, e aí um pouco muito aí na questão de como é que a gente pode lidar com as culpas que vêm desses lugares de abuso, de dor continuada, de dor acalentada, de dor resultante sim desses abusos diversos aí que muitas de nós já sofreu ao longo da caminhada. E nesse tempo de agora, nós vamos tratar sim um pouco sobre as consequências das culpas que a gente carrega. Vamos falar sobre a ideia da culpa, a fantasia da culpa, a ideia que a gente tem de inadequação. Vamos falar um pouco aí sobre por que é que a gente se sente culpado até pelo que a gente não fez. E também uma ideia que vai ajudar muito vocês a jogar fora aí metade das culpas que vocês carregam, que é a ideia de dar uma utilidade para a culpa. Então, é entender e superar a culpa como uma das consequências traumáticas do abuso é a nossa proposta de hoje. E eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: a culpa, ela tem uma função, tudo que existe, todos os nossos sentimentos, emoções, tudo isso tem uma função positiva. Eu quero começar, então, falando sobre a função positiva da culpa no sentido de, quando a gente é criança, a gente recebe um amor incondicional. Você pode babar, cuspir, espirrar, fazer o que você quiser quando você é bebê. E tá tudo bem, as pessoas vão achar graça, as pessoas vão levar isso numa boa e elas vão continuar te afofando e te amando incondicionalmente. Ah, e aí, isso muda quando você vai deixando de ser bebê. Mas ainda quando você é bebê, você precisa da figura da mãe para receber todo o afeto, todo o cuidado, tudo que acontece com você ali, você é assistido. Você precisa ser cuidado, assistido por uma figura. E aí vamos ficar com a figura mais próxima que é a figura da mãe. O bebê não precisa ser ninguém importante, ele não precisa fazer nada perfeito, nada de importante, de bonito, de espetacular, para que ele seja amado. O amor que ele recebe, o amor que você recebeu, o amor que eu recebi quando éramos bebês, era um amor incondicional. Esse final de semana a gente estava com os sobrinhos, apesar do evento, apesar de tudo, todo o tempo que a gente tinha para estar com eles, e é muito impressionante. Eu fiquei pensando muito sobre essa função maluca que a gente faz da vida, né? Quando a gente cresce, porque é bem isso. Aquele bebê, ele podia fazer o que ele quisesse. Eu segurava ele, afofava ele, ele babava assim em mim e estava tudo bem, né? Pode chorar, pode fazer o que ele quiser, não vai ter nada que ele faça que vai diminuir o amor, a gana, a vontade de estar afofando ele ali, de amá-lo. É incondicional. Incondicional. E ele é sobrinho. Imagina o nível do filho.
que é muito mais profundo. Então, nesse processo, a criança é amada incondicionalmente. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai recebendo condicionamento, vamos colocar essa palavra. Então, você comete erros, você começa a ser corrigido. Você comete erros, você começa a ser disciplinado. Você comete erros, e aí pode ser que você, nesse caminho de cometer erros ali, que é normal, a criança está aprendendo, agora vamos sair do bebê para uma criança, vamos pular ali para o final da primeira infância, lá pelos... todo o processo da infância, mas vamos pular ali para os 6, 7 anos. E aí você está fazendo... Tudo que você vai fazendo faz parte do seu processo de aprendizagem, mas você começa a ser corrigido, você começa a ser disciplinado. E nesse processo de ser corrigido e disciplinado, você começa a se sentir inadequado. Você começa a se confundir com os erros que você precisa cometer, porque você realmente não sabe, você é uma criança aprendendo. E aí aquele adulto que está corrigindo você, a forma como isso acontece e a forma como você percebe essa correção vai determinar talvez aí um caminho de mais ou de menos culpa ao longo da vida. E aí, como o nosso tema principal aqui é o abuso, como nós estamos falando como nós vamos falar da culpa dentro desse contexto, eu quero então inserir agora. Imagine que aí nesse contexto todo, além de você já ter uma ideia de inadequação começada na sua cabeça, porque antes você não precisava estar certo, você não precisava fazer nada bonito ou exatamente correto para ser amado. Agora, sim, na verdade, não é que você precisa fazer isso para ser amado, mas é essa a ideia que fica na nossa cabeça. Então, a culpa ela tem uma função positiva no sentido de, se eu fizer tudo isso aqui errado de novo, a minha mãe não vai me amar, eu vou ser menos amado. Então, a culpa ela tem uma função no sentido de limitar a nossa autodestruição. E essa é uma função muito importante. Essa é uma função muito importante. Então, por que a gente se sente culpado quando come? É meio sem lógica se a gente precisa comer. Mas quando a gente come demais, quando a gente come em excesso, por que bate aquela culpa? Não é pelos quilos a mais. Tem isso, mas não é pelos quilos a mais. É porque você sabe que todo excesso, além de tentar encobrir uma falta, esse excesso ele é prejudicial. Então, você está num processo de autopunição. De alguma maneira, você está num processo autodestrutivo quando você faz isso. Então, a culpa ela tem essa função e ela é importante. Tem outras questões, não dá para tratar tudo de uma vez só sobre esse tema tão extenso que é a culpa. Eu vou falar mais sobre isso aí ao longo desse ano, vamos colocar assim, porque aí em março a gente tem uma costura para ser feita aqui. Pode ser que dê tempo a gente falar ainda sobre culpa nesse março, eu acho que vai ser importante, porque, pelo menos na minha experiência, a culpa foi, não sei se é a maior de todas, mas eu acho que foi a maior vilã da minha própria experiência. Porque aí era a culpa da culpa, e a raiva de ter culpa, e a raiva de ter culpa, e as emboladas todas que aconteceram. E a culpa ali, rindo da minha cara, me esmagando. Eu esmagada com as minhas próprias culpas. Então, e muitas, a maioria de todas as pessoas que eu ouvi com histórias de abuso, tinha a culpa como aquele peso maior. E aí, nesse contexto todo, eu acho que é importante a gente desbravar um pouquinho essa ideia que a gente tem, ou o que a gente aprendeu sobre culpa e quais são as funções, eu vou colocar aqui no plural, que a culpa tem na nossa vida. Então, primeira função é essa, de te despertar para o fato da autodestruição. Então, você não vai fazer tudo isso, você vai se limitar. Ela vai ser um limitador, e aí entra no sentido de proteção, para você se preservar. A outra função que a culpa tem é quando é que a gente sente culpa, em geral, assim? Quando a gente faz alguma coisa que vai contra o que a gente acredita, os valores que a gente tem por ter aprendido ou por ter adotado esses valores, as crenças que a gente tem,
E quando a gente quebra, quando a gente rompe com algum desses valores, alguma dessas crenças, a gente sente culpa. E aí esse sentimento de culpa, ele tem decorrências diversas. No caso, aplicando aqui dentro do nosso contexto do abuso, uma pessoa que foi abusada, primeiro vamos colocar que ela sente culpa por ter sido abusada. Eu vou trazer aqui um contexto, vou explorar um pouquinho o contexto de se você é um adulto e sofreu abuso quando era criança. Eu vou pegar esse recorte aqui para a gente tratar essa questão da culpa. A criança, ela não sabia o que ela estava fazendo. E aquele adulto que estava envolvido nesse processo, responsável por esse processo, vamos pegar também aqui dentro desse recorte os manipuladores, aquele que contou, que envolveu a criança numa história, sabe, que criou uma fantasia com aquela criança e a criança se deixou levar. E aí a criança vítima dessa ação, desse adulto, desse agressor, ela vai crescer se sentindo inadequada, ela vai crescer se sentindo culpada, porque ela a atitude não foi dela, ela foi vítima da atitude de um adulto, mas ela sente que ela era inadequada. E aí esse senso de inadequação, essa culpa por ter entrado naquela fantasia, ela vai carregar. Junto com isso virão outras coisas, porque aquela história fica muito marcada na cabeça da criança. E aí a criança vai crescendo, vai passando pela adolescência, a juventude, a vida adulta, enfim. E aí, se você é uma pessoa que chegou na vida adulta e nunca tratou essa questão na sua vida, é muito possível que você tenha aí um empilhamento de culpas, que você tenha uma coleção de culpas que esmaga a sua paciência, a sua tolerância. Então, uma das coisas que a gente percebe no comportamento de pessoas que carregam muitas culpas a emoção mais presente é a raiva. E é natural que seja assim. Então, essa raiva vai fazer você muitas vezes explodir com as pessoas mais próximas. Elas nem vão entender, mas você sabe que essa raiva tem origem nessas culpas que você está carregando, nesse silêncio, nessa dor silenciada que você carrega. Ou você vai entrar em processos autodestrutivos, que é ou comer demais, ignorar suas próprias, racionalizar os seus sentimentos, racionalizar o que você sente. Tudo isso entra nesse processo que eu estou chamando aqui de autodestrutivo, porque aí depois foi muito conhecido. Estou tentando lembrar a frase aqui de que quando a boca fala, quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, tudo que você silencia, grita dentro de você. É aquele grito que você está ouvindo, você sabe. Você sabe que está doendo, você sabe que está gritando. E aí, você se culpa, inclusive, por carregar tudo isso. Então, é uma embolada tão grande que acaba acontecendo que parece que você nunca vai ser capaz de lidar com isso. Parece que você nunca vai superar isso. Mas, na verdade, é porque essa sensação de culpa, esse senso de inadequação e a utilidade que você dá para a culpa, esse conjunto faz com que você se mantenha prisioneiro das culpas que você carrega. Eu vou falar sobre a utilidade que a gente dá para a culpa no seguinte sentido. E aí a gente, agora a ciência do comportamento cresceu muito, porque é o comportamento a parte visível, né? Então é no comportamento que aparece o que a gente carrega, o que a gente tem dentro da gente. Porque a gente não consegue controlar o comportamento o tempo todo. Ou a gente não está vigilante de nós mesmos todo o tempo. A gente escorrega. Relaxou, escorrega, né? Então, e aparece no nosso comportamento, sim, as nossas crenças, aparece no nosso comportamento, na imagem que a gente passa, naquilo que a gente veste, como a gente fala, o que a gente faz, aparece. Então, a utilidade que a gente dá para a culpa, essa eu acho que esse é o pedaço, o recorte que eu acho que vai ser um dos mais importantes da gente pegar hoje para você já aplicar na sua vida prática, que é o seguinte.
é muito comum, até nas relações é, entre homem e mulher, por exemplo, a mulher cobrar do homem uma coisa que aconteceu 5 anos atrás. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E aí ele dizer, tá, mas o que que uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás, tipo assim, qual é a validade desse produto, desse produto de 5 anos atrás que você quer colar uma etiqueta nova e revalidar ele hoje? Então, por que que você quer usar essa culpa, ou esse problema, esse erro, essa atitude ruim, esse fato de 5 anos atrás, hoje, para justificar o quê? Para resolver o quê? Então, é a utilidade que a gente dá para a culpa. E aí eu vou ampliar isso assim. O que aconteceu na sua vida lá na infância, enquanto você não tratar, vai estar renovando a validade dessa dor e a validade de tudo que a dor traz com ela mesma. A culpa associada, os medos associados, as raivas associadas, o processo autopunitivo associado, tudo isso, a amargura do seu coração que cresce associado. Então, todos os problemas associados a essa dor, você dá uma nova validade, porque você não tratou. A culpa é a mesma coisa. Se você carrega uma mágoa, vamos supor, e aí eu já atendi pessoas magoadas de muitos anos, 25 anos que a mãe não falava com o próprio filho, porque o filho cometeu um erro lá e tal. No nível grave para ela, no nível 11, de 1 a 10, 11, porque 25 anos sem falar com o próprio filho. E aí, como é que você lida com 25 anos sem falar com o filho? Imagina o tamanho dessa culpa por você não falar. E aí, quando a gente começou a tirar esse nó, por que que você usa isso? Por que que você faz questão de revalidar o que aconteceu lá atrás, hoje? Para não se magoar de novo, mas a mágoa tá ali. A mágoa tá ali. E essa mágoa estava gerando mais culpa e culpa, um empilhamento de culpas nessa pessoa, nessa mulher. E aí tinha toda uma questão a ser desenrolada, que ela teve coragem e ela foi desenrolando, e a gente trabalhou muito essa ideia de não dar uma utilidade para uma coisa que aconteceu antes. Resolve o que aconteceu, ou se resolve em relação ao que aconteceu, para não revalidar, para não botar uma nova etiqueta, válido por mais 10 anos. Não vale a pena. Então, a culpa ela vem da nossa impressão de não ser mais adequado, e aí eu tenho que fazer direito às coisas, eu tenho que corrigir melhor meu comportamento, eu tenho que observar, porque aí ela também nos livra de uma dor muito maior do que a própria culpa, que é a dor do abandono. Então, se eu errar muito, se for muito feio aqui, eu vou ser abandonado. Essa sensação, ela vem lá da infância, quando eu vou voltar lá no início. Você é bebê, você recebe amor incondicional e quando você vai crescendo, o amor não é tão incondicional assim. E aí, se eu continuar errando, eu vou perder a maior fonte provedora de atenção, de afeto, de comida, de tudo para mim, que é a mãe, essa figura, né, é, muito ligada, e a figura da mãe, esse processo todo, e eu vou ser abandonado. Então, a dor do abandono ela é muito maior e a culpa ela tem uma função para evitar esse abandono. Então, a gente vai entendendo esse processo e vai fazendo melhores escolhas agora para nós e para os outros. Mas no contexto do abuso propriamente dito, a culpa ela toma uma forma. A própria culpa já é uma forma de autopunição. A própria culpa já é uma forma é uma prisão que você elegeu para você. Ninguém está te culpando, mas você se sente culpada. Ninguém está dizendo nada, mas você. Às vezes estão conversando sobre um assunto parecido com o que aconteceu com você e a primeira coisa que vai acionar em você é a culpa e a vergonha. Ontem nós falamos sobre isso. Vocês podem depois ir lá no canal do YouTube que está disponível o vídeo sobre os motivos pelos quais as pessoas abusadas não denunciam seus agressores, e um deles tem a ver com a culpa e com a vergonha. Então, você tem vergonha de assumir, você tem vergonha de falar sobre isso,
por causa daquele sentimento de inadequação. Você ficou tão inadequado. E por que as crianças não falam para os pais? Aí esses mesmos motivos eles amplificam assim muito, né? Nossa, se eu já era inadequado, só batendo no meu irmão mais novo, agora que aconteceu isso na minha vida, é impossível, agora é que eu não sirvo mesmo. A sensação de inadequação vai ao infinito. Então, e aí você carrega essa culpa e muda o comportamento, e aí a coisa desanda dentro de você, e ao mesmo tempo a gente tem estratégias para viver, para sobreviver, para continuar a vida. E quando a gente chega na fase adulta, aí essa questão da culpa, ela é muito... a gente vive num ambiente em que a culpa, ela é muito explorada. A gente é manipulado. Uma pessoa culpada, ela é facilmente manipulada. Isso é muito real. Porque aí ela já... A primeira coisa que ela faz já é sacar o cartão da culpa. A culpa nem é dela, mas ela já tá... É um modus operandi, sabe? Você aprendeu tanto a funcionar com a culpa que parece que mesmo que tu não tem, parece que tem. Fica em dúvidas. Sabe que não é tua culpa, mas tu fica em dúvida. Eu não sei se vocês se identificam com essa sensação, com esse comportamento, mas a pessoa duvida dela mesma nesse nível. E aí faz um esforço muito grande para esconder aquilo que está carregando. Então é bem intrincada essa questão da culpa quando a gente não trata as questões que a gente viveu e sofreu lá atrás. E aí esse lá atrás pode ser qualquer tempo antes na sua vida. Ou pode ser ontem, inclusive, né? Que você não decidiu, está acontecendo e você ainda não tomou uma decisão de começar a tratar. E aí, a partir da nossa necessidade de ser amada, a gente vai negociar com as nossas próprias emoções, a gente vai negociar com as nossas culpas. Ontem também eu contei uma história breve de uma pessoa que teve um relacionamento abusivo, sabia que era abusivo, o agressor se casou, constituiu família e de vez em quando voltava com essa pessoa ali para fazer alguma coisa e para se relacionar e continuava nessa pegada abusiva e ela não tinha coragem de sair desse lugar, porque estava presa nessa relação doentia. E aí era uma confusão de manipulação, de amor, de culpa, de vergonha, de tudo isso. Como é que eu vou contar para alguém com quem eu quero me relacionar de outra maneira, de forma saudável? Isso que eu fiz. Então, a culpa e essa autocondenação que muitas vezes a gente está preso nesse processo, nos impede de construir relacionamentos melhores. E até de constituir relacionamentos. Eu conheço mulheres que passaram ali dos 40, dos 50, se separaram, ficaram viúvas, enfim, ou nunca se casaram. E quando a gente começa a investigar os motivos, lá atrás está um abuso. Quebrou uma relação, nunca deu certo nos relacionamentos, mas nunca tratou a dor do abuso. Nunca teve coragem de assumir aquilo que é seu e de colocar num processo de mudança, de trazer para a consciência, de tratar essa dor que a pessoa carrega. E aí os seus relacionamentos são quebrados. Tem filhos e tem relacionamentos quebrados com os filhos. As amizades da mesma maneira. As que ficam são as mais maduras, as que compreendem, as que não julgam, mas ainda assim é difícil. Então, e gente, assim, ó, eu era uma pessoa de difícil relacionamento. Assim, ter 1001 amigos, de boa, tranquilo. Agora, na proximidade, era difícil. Era difícil. Até que a gente vai tratando, aprendendo, tratando, aprendendo. E aí a decisão mais fundamental que a gente toma para sair desse processo autodestrutivo de que a culpa faz parte, é a decisão de nos amar incondicionalmente. Aquele amor incondicional que eu recebi na infância dos outros, que eu recebi, que você recebeu quando a gente era bebê, esse amor incondicional a gente precisa pegar e praticar, aprender de propósito, aprender intencionalmente por nós mesmos. E não tem egoísmo nisso, e não tem autossuficiência nisso. O amor mais difícil que existe de ser aprendido é o amor próprio.
E toda vez que você tiver coragem de investir em desenvolver amor próprio, a sua vida vai melhor. Os seus relacionamentos vão melhor. Tudo, tudo, tudo na sua vida vai melhor. Porque aí você não vai mais, ou você vai diminuir, né? Você vai diminuir os relacionamentos abusivos na sua vida, vai diminuir os relacionamentos. Eu acho que abusivo resume todas as outras coisas. Os tóxicos, todas essas outras coisas cabem nesse pacote. E você vai ampliar, então, a sua capacidade de desenvolver relacionamentos saudáveis. Primeiro, porque você está fazendo esse processo saudável com você. E segundo, porque aí sim você vai começar e vai se habilitar a viver esse processo com o outro. Então, uma outra coisa importante que a culpa aparece nesse contexto de abuso é a sensação do abusador, dependendo do nível do abuso, do tempo em que ele aconteceu, a frequência, o envolvimento. A pessoa cresce, a pessoa vai para a vida e ela fica com aquela sensação do abusador. Ou aquela sensação de de desejo por aquele abusador. Não é um desejo de propósito. Aí eu quero falar duas coisas importantes aqui, porque aqui a gente vai falar sobre desejo e sobre prazer. E aí eu quero dizer o seguinte: nós não podemos ou não devemos ou nos culpar pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. O que a gente pensa, o que a gente sente. Agora, quando a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente entende o seguinte: eu tenho um pensamento e eu posso me apegar a esse pensamento, ou eu posso só deixar ele passar, ou eu posso trocar o pensamento. Então, quando você toma posse do seu pensamento, aí ele toma posse, perdão, e então ele toma posse de você. Quando sabe aquilo que você dá foco se amplia, é exatamente assim. Com a culpa, a mesma coisa. Quanto mais você dá importância para a culpa, quanto mais você atribui para as culpas a utilidade, mais ela vai crescer. Qual é a utilidade que tem a culpa de você ter sofrido um abuso lá na sua infância, há 1000 anos atrás? Há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Qual é a utilidade dessas culpas que você carrega? Antes de ir para prazer e desejo, eu vou voltar aqui nessa utilidade da culpa. A gente aprende a se esconder por trás desses comportamentos, dessa culpabilização toda, porque aí a gente ganha outras coisas. A gente ganha, os outros fazem as coisas por nós. A gente é protegido. A forma como a gente se comporta, a gente ganha proteção, a gente ganha reforço na zona de conforto. Mas isso é bom ou isso é ruim? Pode ser bom ali naquele primeiro momento, mas é ruim porque a sua vida está empacada, você está preso na sua própria torre. Você está preso no castelo interno aqui da sua cabeça que você mesma construiu, a sua própria prisão. E só você pode decidir sair daí. Só você pode decidir desmanchar, desfazer, sair, porque a porta está aberta. Essa porta aí, ela está sempre aberta. E mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha coragem, mesmo que você tenha medo de ver. Então, essa culpa, ela deixa você presa nesse lugar. Mas você pode sair. E aí agora eu quero trazer a questão da culpa pelo desejo e a culpa pelo prazer. Em conversa com uma amiga que viveu um drama muito grande, muito, absurdamente grande, uma história prolongada de abuso, dentro de uma relação, vamos dizer, normal, um casamento, mas viveu um tempo prolongado de abusos no plural. E aí, conversando sobre tudo isso, ela trouxe muito uma fala a sensação do abuso, o quanto ficou gravado no corpo, na mente, nas emoções, aquela sensação. E como era difícil se relacionar com alguém, porque ela estava num novo relacionamento, num outro formato, e tratando a dor, gente. Ela está em tratamento, e tratando, e como era ruim e difícil lidar com aquela sensação quando ela vinha.
às vezes um sufocamento. Porque quando ela começou a tomar consciência de que aquilo tudo era abuso, ela entrou em processo de adoecimento, então todo um processo muito difícil. E aí ela se culpava muito porque ela associava aquela sensação com um desejo distorcido pelo agressor dela. Aí alguém me mandou uma pergunta, numa das interações que a gente fez, se era legítima a culpa que a gente sente se desejar o agressor. Se falava muito, quando eu era adolescente, se falava muito aquela coisa de que você do tipo assim, aquela história de que o primeiro amor a gente nunca esquece, a primeira relação sexual a gente nunca esquece, o primeiro sutiã, né? As primeiras coisas a gente nunca esquece. Eu não sei, para mim não sei se funcionou tanto assim as primeiras coisas, né? Eu acho que vai de pessoa para pessoa, a importância que você dá para as primeiras coisas. Eu não lembro do meu primeiro sutiã. Eu não lembro de várias primeiras coisas. E olha que eu ainda não tô na fase de esquecer a vida, não. Mas, ai, a Suelen tá dizendo, tô ruim de memória. Então, e nem vou apelar para estar ruim de memória. É a importância que aquilo teve. Mas no caso de você ter sofrido um abuso, a força que isso exerceu, a forma, aí vai, o contexto é importante para a gente medir, né, a decorrência, as consequências. E o nível de culpa que você carrega também vai ter a ver com a sua percepção daquele momento, a importância e ainda a utilidade que você está dando para tudo isso, mesmo que você não tenha consciência. E agora eu provoco você a ir para esse lugar de tomada de consciência. E aí a primeira coisa que eu sugiro que a gente faça quando vem essa pergunta, né? Ou essa pergunta que me foi trazida de se era legítima a culpa que a gente sente por desejar o agressor. Desejo é como pensamento. Desejou. Eu tô aqui trabalhando no meio da tarde, de repente vem um desejo, sobe a saliva, um desejo de comer, sei lá, croissant de chocolate, com calda quente de chocolate e morango. Desejo, ponto. Tá certo, tá errado, agora eu vou me punir porque desejo. Agora, até aí tá tudo certo. O que você faz com os seus desejos, aí sim é sua responsabilidade. Assim como o que você faz com as culpas que você sente, é sua responsabilidade. Sentir a culpa é certo, é errado, é bom, é ruim, não importa, você só sente. Não julga o que você sente. Ponto. Aí sim, o que você faz com as suas culpas? Eu me puno. Então aí você tá fazendo uma coisa contra você mesmo. Né? Você tá sofrendo 2 vezes e vai sofrer a terceira porque você ainda vai arrastar isso pro futuro. Então, a Clênia tá dizendo que tá se identificando bastante com a live de hoje. Então, amiga, nesse processo da culpa, voltando ainda sobre a história da culpa e do desejo, desejar é livre, pensar é livre, sentir é livre. Livre no sentido de que quando você sente, você sente. Quando você pensa, você pensa. Quando você deseja. Se toda vez que eu quiser comer um croissant de chocolate, eu descer ali, comprar um croissant de chocolate e comer, eu vou virar uma balofa, vou virar uma obesa, porque eu desejo muitas vezes. Mas eu não como nenhuma vez por mês. Porque aí o desejo passa, eu me ocupo com outra coisa. Ou eu como uma fruta, ou eu como algum doce ao alcance, uma coisa menor, né? Ok. Então, a culpa pelo desejo, você agora, se você quiser, você já pode começar a encarar suas culpas pelos seus desejos distorcidos, pensando, olhando de propósito, intencionalmente, o que você faz com seus desejos distorcidos. E aí, maravilha. Outro passo é a culpa de pensar, né? Vamos colocar aqui nesse contexto de pensar no agressor. Você alimenta os seus pensamentos, você deixa os seus pensamentos te dominarem e você mergulha naquilo, porque aí, quando vem o pensamento, ele pode só vir e passar, ele pode vir, você prestar atenção nele, e aí você pode se deixar dominar ou não por ele. Mas eu não tenho força para não me der. Claro que tem força. Para de contar historinha para você mesma, para de se enganar, de se iludir. Então, quando a gente encontra muita desculpa, muita justificativa que a gente não consegue, na verdade você não está fazendo esforço. E precisa de um esforcinho, sempre a gente vai precisar. Então,
A culpa pelo desejo, joga no lixo. A culpa pelos pensamentos, joga no lixo. E a culpa pelos sentimentos, joga no lixo. E eu faço o quê? Assume a responsabilidade, troque essa culpa, então. Assume a responsabilidade pelo que você faz com o desejo, o que você faz com os pensamentos e o que você faz com os sentimentos. Aí a gente está chegando num lugar em que você pode começar a mudar a sua história agora, se você quiser. É fácil? Não é fácil. Mas é possível? Muito, muito possível. Muito possível. E isso vai exigir de você a sua decisão, o seu esforço. Ah, mas eu sou acostumada e viciada a ficar nesses pensamentos e tal. Então, desvicia. Ah, mas não é fácil. Mas é simples. Começa com uma decisão. Começa com a decisão de observar, de prestar atenção. Com esse pensamento vem raivas também. Sim, Clênia. Raiva da gente e raiva do outro. Toda pessoa que sofreu abuso, ela tem muita raiva dela mesma. Porque ela se culpa, então a culpa gera raiva. Ela tem muita raiva dela mesma. Em geral, tá, gente? Muita raiva de si mesma. E também raiva dos outros. Porque ela se culpa e ela também culpa os outros e aí dá essa embolada toda. É legítimo esse sentimento de raiva. Agora, o que você faz com ele é o que importa. Tá? Aí, outro ponto importante da culpa que não tem como a gente não trabalhar é a questão da culpa pelo prazer. Todo o nosso corpo foi programado para sentir prazer. A gente sente prazer em observar a natureza, a gente sente prazer no vento que sopra, a gente sente prazer nas coisas simples da vida, no perfume das flores. Eu tenho flor em casa, não tem nem perfume, mas só em ter flor já eu sinto um prazer absurdo em ter flor natural em casa, em ter planta em casa. A gente sente prazer quando a gente dorme aquele sono muito profundo e acorda com a cabeça assim restaurada, zerada. Que prazer absurdo. Que prazer incrível. Quando a gente. Gente, aí das coisas das mais diversas, a lista é gigante. Quando a gente só toma água quando tá com sede. Quando alguém faz carinho. Quando a gente se cuida. As mínimas coisas, gente. As mínimas coisas. Nosso corpo foi todo programado para sentir prazer. E qual é o problema nisso? Nenhum. Tá, então onde é que tá o problema? Por que eu sinto culpa de sentir prazer? Aí tem algumas coisas importantes pra gente falar. E aí eu sempre vou fazer esse link aí com a questão do prazer, a culpa do prazer com relação ao abuso. Né? Então, dentro do contexto do abuso, ali já tem culpa, você já viveu isso e você, vamos dizer, você já saiu, já levantou daquele lugar ali, levando uma mochila de culpas nas costas. De culpa, de raiva, de tristeza e por aí vai. E aí não importa se é consciente, se não é, porque não é naquela hora talvez, e agora você está tomando consciência, esse é o movimento mesmo, é aos poucos mesmo. Assim como você passou anos carregando essa mochila cheia, agora você começa a esvaziar, não dá para virar a mochila assim e esvaziar tudo de uma vez. Vai ter coisas que você vai dar conta de tirar de primeira, outros vão sair junto, mas tem umas pedras grandes ali que vai dar trabalho para sair. E é assim mesmo. Não é animador, mas é a realidade. Eu sempre vou convidar vocês para lidarem aí mais com a realidade, porque aí eu não quero teorizar isso, mas eu acho que é importante a gente pensar assim na nossa relação com o prazer, os prazeres que a gente tem, os prazeres que a gente se permite. Porque o que acontece muitas vezes na vida de uma pessoa que foi abusada é que parece a impressão que ela carrega é que qualquer prazer é pecado, que qualquer prazer é errado, que qualquer prazer vai resultar em autodestruição, em punição, em culpa. E não é uma verdade. Mas pode estar gravado como verdade isso na mente das pessoas que sofreram 200 abusos ou tempos continuados de abuso e por aí vai. Ou vários, mais de vários relacionamentos abusivos. Então, é importante a gente separar o prazer puro e simples da nossa ideia de prazer, por exemplo. Porque aí uma pessoa abusada tem uma ideia de prazer num contexto distorcido. Por que é que uma pessoa
que foi abusada, ela tende a continuar se envolvendo em outros relacionamentos com outras pessoas abusivas. Porque foi como ela aprendeu, foi como ela entendeu, foi como ela gravou lá no inconsciente dela. É como ela sabe funcionar. E aí você precisa desaprender esse tipo de funcionamento e aprender um funcionamento novo, saudável, onde o prazer é o prazer. Então, uma pessoa que sofreu abuso, ela vai ter dificuldade com essa história do prazer. Isso eu acho que é um dos pontos bem difíceis, porque sempre parece que a culpa tá junto. E aí parece que não pode gozar da vida, parece que não pode ter orgasmos diversos. E aqui não só no contexto sexual. Eu sei que o orgasmo está ligado a isso, mas assim, esse esplendor do prazer em todas as coisas, sempre vai. A culpa parece que está sempre ou no recheio ou na cobertura, sabe? Que coisa terrível. E é verdade, é real. Então a gente vai, de propósito, prestar atenção nesse movimento, como é que a gente está lidando com isso, para que então essa culpa a gente consiga viver sem. A gente consiga tirar a culpa do recheio, tirar a culpa da cobertura. O pote pode até ficar ali em cima da bancada. O pote de culpa pode até ficar ali, mas você não vai mais dar utilidade para ela. Então, é possível, até porque, como faz muitos anos que você está nesse processo de se culpar, não é de hoje para amanhã que você vai parar de se culpar, mas você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo consciência, decisão e diminuição da culpa. Então, vai vivendo um ciclo virtuoso. E aí sim a sua vida começa a entrar num outro trilho, num trem que vai numa outra direção. De relacionamentos mais saudáveis, de uma vida mais suave, mais prazerosa, sim, por que não? Mais gostosa, sim. Ok? Então, a culpa em relação ao prazer ela é muito presente por causa da forma como a gente entendeu o prazer, da forma como a gente percebeu o prazer, e aí vai ter as distorções diversas nos comportamentos dos agressores, sempre vai ser distorcido, né? Então, mas da vítima, você foi vítima, não precisa continuar sendo vítima. Esse é um lugar que eu vou convidar você sempre para vir. Você foi vítima, não precisa continuar sendo vítima. E aí, para sair desse lugar de vítima, você vai ter que fazer um esforço? Vai. Então, vai ser um conjunto de ações, de decisões que você vai tomando, né? De estudar, de aprender, de conhecer, de buscar apoio profissional, de tratar essas dores que você carrega, de tratar essa ideia de culpa que você carrega, essa fantasia da culpa, né? Então, eu falei sobre isso em algum dos vídeos. Os 4 vídeos anteriores estão disponíveis no canal do YouTube, youtube.com/ionicamelo, pode ir lá e assistir. Num deles eu falei sobre isso, sobre essa... Quando a criança foi abusada, o que acontece é que ela viveu uma interrupção no processo criativo dela. Tava tudo, as suas faculdades mentais superiores estavam eclodindo, estavam crescendo, estava em movimento. Claro que a criança não sabe disso. E aí aquilo ficou embotado pela vergonha, pelo medo de ser descoberto aquele segredo, né, naquele contexto, por um senso de inadequação, que sempre vai estar a vergonha junto. Então tem um processo que acontece ali com a criança, que é um rompimento. E aí, a fantasia da criança, que era pura, que criava histórias com qualquer coisa que ela brincasse, ela conseguia contar uma história de um cavalo que entra no livro, que sai voando, que vira, sei lá, né? E que se transforma numa pomba. Então, a fantasia que era livre, agora a fantasia inclui coisas escusas, coisas estranhas. E aí você vai para a vida, vai vivendo, vai crescendo, e a sua fantasia continua direcionada para esse lugar estranho. Então, as práticas sexuais do futuro, elas estão, quando você não trata essa dor que ficou instalada ali, essa problemática que aconteceu ali com você, a sua vida sexual ela vai ser sempre um problema. Sempre vai ter um problema, não é que vai ser, né? Sempre vai ter um problema. Porque então, o auto-julgamento, a autocondenação, a falta de consciência sobre tudo isso, e aí você vai arrastando
essa problemática do que aconteceu lá atrás, você vai arrastando ao longo da sua vida. Mas quando você consegue não, quando você decide tratar isso, aí você começa a ter melhorias maravilhosas, absurdas, consideráveis, incríveis em todas as áreas e de forma especial. O seu relacionamento sexual ele vai ser mais saudável, ele vai ser mais prazeroso, porque você vai parar de entender o prazer como uma coisa errada ou distorcida, a fantasia como uma coisa errada ou distorcida. Inclusive, as telas distorcem muito, ou mostram muito essas distorções no campo da fantasia. Gente, parece até que fantasiar é um problema. Não é um problema. O problema está nas distorções que estão na cabeça de quem está fantasiando. Ali está o problema. Então, é importante a gente voltar a uma casinha e prestar atenção para onde é que estão direcionadas as minhas fantasias. Eu dou vazão às fantasias que me ligam às coisas que eu não quero mais, aos abusos que eu sofri. O quanto eu faço uso desse sofrimento, dessa carga, desse problema para justificar a minha falta de atitude, para justificar a minha falta de progresso na minha vida, para justificar a falta de caminhar para o futuro de verdade, com gana, com força, com ânimo, com crescimento. O quanto eu uso isso para ficar onde eu estou e conseguir a pena das pessoas. Porque é o que a gente consegue quando a gente fica nesse lugar de coitada, a gente consegue a pena dos outros. E quando a gente vive nesse lugar de coitada e consegue a pena dos outros, a gente consegue o básico para viver. Gente, mas aí a gente vive numa mediocridade sem precedentes. Então é importante você assumir onde você está, assumir como você está em relação as impressões que você guardou, gravou e acalentou e carregou durante a vida, sobre as culpas que você carrega, sobre os problemas que você teve dentro desse contexto de abuso. Quais são as sensações ainda são muito fortes no seu corpo? Ainda é muito forte? Porque quanto mais a gente trata, menos essa sensação é presente. A ideia, o senso de inadequação ainda é um problema muito grande para você, é preciso olhar para isso. E a utilidade que você dá para a culpa, para justificar, de novo, uma das coisas que a gente mais faz, no sentido de dar uma utilidade para as culpas que a gente carrega, é a ideia de ser carregado pelos outros. Ah, se eu sou muito culpado, se eu sou muito problemático, se eu sou muito fechado, se eu sou muito doente, se eu sou muito tímido, se eu sou muito tudo isso, os outros vão fazer tudo por mim. Mas você está vivendo uma vida da pele para dentro horrível. Daqui para fora está se aguentando, pode até ser razoável, mas da pele para dentro você sabe o tanto que está ruim. Só você pode saber o tanto que está ruim para você. Então é importante você tirar essa utilidade que você dá para a culpa, parar de colocar uma etiqueta nova nessa culpa muito antiga e começar a confrontar. Tá, então, o que está sendo útil aqui na minha vida que eu continuo carregando essa culpa? Que é uma outra culpa muito importante. Uma culpa muito importante que trava a sua vida. Por exemplo, um outro problema que acontece quando a gente tem muita distorção nesse campo sexual, relacional e do abuso, é como a gente se sente em dívida com os pais, porque aquilo, os pais são nossas referências, né? Ou quem seja, os cuidadores, enfim, é comum também que a gente faça dívidas financeiras. E aí, a gente tem, além das culpas que a gente já tinha antes, a gente tem a culpa de dever agora. É uma embolada tão grande. E se você vive essa embolada hoje, você pode ter certeza absoluta que você pode sair desse lugar. Absoluta que você pode sair desse lugar. Então, não dê mais utilidade para as culpas antigas. Enfrente, confronte essas culpas, olhe para elas, trate, busque apoio para viver esse movimento de mudar a sua mentalidade, de mudar as suas sensações, de ajustar e de limpar o campo da sua fantasia, porque é a fantasia, a imaginação e a criatividade que vai fazer você produzir o que você precisa no seu trabalho, que vai fazer você colocar o seu talento a serviço do universo, que vai fazer você ser reconhecido, valorizado, bem remunerado. É isso que vai acontecer. Então, você vai trocar esse conjunto
distorcido por um conjunto em tratamento cada vez mais saudável e pela potência que você é e que está embotada por essa dor que você carrega, essa problemática, esse empilhamento de problemas que você foi acumulando e colecionando ao longo da vida. Eu vou ler aqui o comentário da Vanderlei. Um beijo para você. Que saudade de você, querida. Um beijo para todos aí da sua família. A distorção está em a pessoa pensar que não poderia ter sentido nada, mas que culpa tem se foi estimulado isso. Muito bom o teu comentário. Então, a pessoa, você foi vítima do abuso e aí você se cobra porque você não tinha que ter sentido prazer com aquela pessoa que era o seu abusador, o seu agressor. Mas como assim? Se você era criança, pior ainda. Como é que a criança vai saber se tinha, se não tinha? Gente, e prazer não é uma coisa que a gente tem ou que a gente não tem que sentir. A gente sente. Sente, ponto. É exatamente isso. Então, a distorção está a gente pensar que não deveria. Olha o verbo que a gente usa. Mas eu não deveria ter sentido prazer com aquela pessoa. Né? Então, não existe isso. Não existe isso. A Clênia comenta, é um conjunto de decisões feitas de propósito. Exatamente. Tem que ser intencional. Nós precisamos trazer a intencionalidade para as nossas decisões, para as nossas ações, para o nosso dia a dia. Se você não for intencional, você vai devagar no caminho. Você vai devagar. A Mariângela está dizendo, ótima live, abordagem de um tema muito importante. Isso mesmo, amiga. Estamos aqui para trazer tudo que for somar, tudo que for ajudar vocês a tomar consciência, a tomar decisões intencionais, a viver uma vida com mais consciência, com mais intencionalidade, fazendo de propósito essa mudança. Porque é só assim que você vai conseguir ter uma vida mais saudável, mudar a sua mentalidade, ajustar o que você precisar, ter relacionamentos mais saudáveis. E é saudável a palavra, gente. Não é perfeito, não é transcendental, não é aquele romântico inveterado. Não, é mais saudável. É simples assim. Para a gente ter saúde, a gente precisa se alimentar melhor, de forma mais saudável. Então, para ter saúde no relacionamento, é tudo parte do mesmo princípio. Então, eu quero fazer aqui Perdão. Eu quero fazer aqui, então, um resuminho. Eu vou falar de novo sobre culpa, porque a gente tem, muita coisa para falar sobre isso. Eu acho não, nos últimos 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, o tema que eu mais falei, assim, eu acho, além da autoestima, né, que foi o mais explorado, mas a emoção mais difícil e que mais me demandou foi a questão da culpa. A Edneia está perguntando, é possível algum dia esquecer todos esses traumas? Então, eu não sei se esquecer seria o verbo certo, mas é possível superar sim. O que acontece? Esquecer a gente não vai esquecer, mas quando a gente trata, não vai doer mais. É aquela velha história, você machucou, cortou profundo o braço, teve que levar ponto, aí ficou aquela marca. Então você lembra, tá a marca ali, a marca vai lembrar do que aconteceu, mas não vai doer mais, já sarou. Então, o que a gente não faz e que eu vou sacudir vocês para vocês fazerem? Trate. Busque apoio para tratar isso, para tomar consciência, para tomar decisão, para agir a favor de vocês mesmas. E outra coisa, não existe assim, ganhei alta da terapia, agora nunca mais preciso pensar nisso. Isso não existe. Se você carregou 20 anos as suas culpas e vergonhas e esse conjunto aí de pensamentos e sentimentos doloridos, doentios, distorcidos, pelo menos mais 20 anos pela frente. Vamos empatar 20 a 20. Ione, mas eu vou levar 20 anos revivendo. Não é revivendo isso, é tratando. Porque uma coisa vai puxando outra, vai puxando outra, vai puxando outra. E quanto mais você se resolve, mais você se resolve. E mais a vida fica boa. Então, eu vou sacudir vocês para tomar essa decisão. Então, Edneia, é o seguinte. Você não vai esquecer os traumas que você viveu. O que vai acontecer à medida em que você for tratando tudo isso? Você vai
vai sarar a dor que você carrega e isso vai acontecer. Toda vez que sarou, acabou. Acabou. Tá tratado, tá sarado, né? A dor daqueles traumas. E a outra coisa que vai acontecer é que você vai se encorajando cada vez mais nesse caminho de se restaurar, de se refazer, de mudar o seu posicionamento diante de você, diante das pessoas, dos seus relacionamentos, do mundo, do trabalho, de tudo, da família, de todo mundo. As pessoas vão dizer para você, nossa, você tá muito diferente. E você vai dizer, é verdade, eu estou mudando a minha mentalidade. Se não mudar a mentalidade, nada vai mudar. Por que a gente muda o comportamento e não dura? Porque não mudou a mentalidade. Porque é o que está aqui que importa. Né? A gente muda o comportamento e é o que eu chamo de efeito palito de fósforo. Você risca o fósforo e se você deixar, ele vai queimar o seu dedo. Acabou, mas acabou o problema. Então, mudar o comportamento é esse efeito palito de fósforo. Mudar a mentalidade, aí é mudança verdadeira e mudança sustentável. Ela vai continuar. Mudou, mudou, pronto, acabou. Ah, vai ficar a tendência, mas você vai saber lidar com isso. Então, a Mari está dizendo que as mulheres precisam ouvir essas palavras, essas sábias palavras. Obrigada por compartilhar, querida. Realmente, todo o trabalho que a gente faz é realmente para promover esse despertamento, para sacudir as pessoas para saírem desses lugares de adoecimento, de sofrimento. Você pode, se você quiser, você pode sair daí. Eu vou dizer que só depende de você. Ninguém vai te tirar desse lugar. Ninguém tira a culpa de você, ninguém tira os seus traumas, ninguém faz isso. Não existe uma pessoa capaz de fazer isso. O que a gente faz do lado de cá e o que a gente faz junto é conhecer, é ampliar o entendimento, a compreensão, dar suporte, dar apoio e você vai viver no seu movimento. Vai chorar, vai falar, vai viver esse movimento de mudança. E aí, à medida em que você muda a sua mentalidade, a sua vida tem mudanças consistentes, consideráveis e duradouras. E aí sim. Então, para fechar essa história, essa temática aqui da culpa, eu quero provocar vocês sim. Hoje, se você tomar só essa decisão de hoje para frente de não dar mais utilidade às culpas pelas coisas erradas que você já fez ou que fizeram com você. As duas coisas. Ou não, e que fizeram com você. Não dar mais utilidade às culpas que você carrega pelos erros que você cometeu e nem pelos erros que os outros cometeram com você. Ah, isso vai ser fácil? Não vai. Mas vai valer a pena? Muito. É melhor, você vai fazer uma troca. Como você quer estar daqui a 5 anos? Pior do que você está hoje ou melhor? É óbvio que é melhor. Não, não é óbvio. Vai ser óbvio se você tomar a decisão de melhorar, porque senão não vai ser melhor, vai ser pior. Se você deixar a vida te levar, ela tá te levando para um lugar pior. Só funciona no pagode. Essa piada é velha, mas eu não resisto, ela é irresistível. Só deixa a vida me levar, só fica fofinho e engraçado e divertido no pagode, porque na vida real não funciona não. Então, tirar a utilidade da culpa, olhar para essa sensação de inadequação, buscar apoio para assumir esse lugar de sim, vivi esse drama, vivi sim, mas eu não preciso arrastar ele para o futuro. Eu não sou mais vítima, eu fui vítima. Ou se você ainda está sendo vitimada por abusos, e se você quiser, porque a decisão ela é só sua, e aí não é um quiser assim de desejar, gente, um quiser, é um querer de decidir, tá? E se você quiser decidir, você pode começar a sair disso agora. Sozinho a gente não consegue, não existe nenhuma pessoa que conseguiu e eu acho que não vai existir. Nós somos interdependentes, nós precisamos sim uns dos outros, porque nós não enxergamos nossos pontos cegos. É por isso que é tão importante nossos relacionamentos. Então, as pessoas da nossa família, elas apontam nosso ponto cego. Só que a forma como elas fazem, por ignorância, é claro, às vezes a gente reage mal. Nossos amigos, a gente também reage mal. Né? Não é tão bom assim. A gente até termina os relacionamentos porque a pessoa enxergou um ponto cego nosso. Só que o orgulho e a vergonha faz com que a gente, ao invés de olhar para aquele ponto cego e trazer para a consciência e tratar, a gente reage mal, bota a culpa no outro, embola tudo e estraga os relacionamentos. A gente faz isso. Então, a gente vai parar de fazer isso. Quando alguém trouxer para você um problema que ela tá vendo em você, você vai pegar, olhar
e você vai sim prestar atenção. Ah, é um problema? É. Quero tratar, sim ou não? Se sim, maravilhoso. Se não, você merece sofrer. Que horror dizer isso. Mas é uma escolha. Então, o sofrimento é uma escolha? Claro que é. É claro que a dor não é, mas o sofrimento é. Porque o sofrimento é o conjunto de um monte de coisas. Começa com a ignorância, com a preguiça de pensar, com o medo de ser julgado por outra pessoa se você contar. Se você contar para um profissional, ele não está ali para te julgar. Se você contar num lugar de confiança, onde pessoas têm problemas comuns, as pessoas não estão ali para te julgar, estão ali para chorar junto por aquela dor que elas carregam. Então é o lugar certo, né? Ok? Então, tem mais um comentário aqui. Eu quero estar melhor, Clênia. Preciso continuar investindo nesse processo de restauração da sua confiança, de resgate da sua autoestima, do amor próprio, de se valorizar, de não se permitir mais abusos, de observar de verdade, assim, racionalmente, de propósito, quem são as pessoas que estão na minha volta, como é que elas se comportam comigo. E aí observar como é que eu me comporto com elas. Quais são as aberturas que eu estou dando para essas pessoas para que elas entrem, né? E o processo continua. E busque apoio. Sozinho a gente não vai muito longe, não. Só vai até ali. O Iago disse pontos cegos. Ando refletindo bastante sobre isso ultimamente. É isso. As pessoas enxergam nossos pontos cegos, nós não enxergamos, e quando elas nos trazem, a gente precisa considerar isso um presente, mesmo que na hora doa. Porque às vezes vai doer mesmo. Mas a gente precisa considerar um presente. Se você quiser amadurecer, esse vai ser um caminho para você. Se você quiser continuar dando uma utilidade para a culpa, porque você ganha tudo na mão dos outros, aí a sua vida vai continuar indo mal. Não pode reclamar. Então, gente, às vezes eu vou pegar um pouco pesado com vocês, às vezes vou estar mais fofinha, é assim mesmo, tá? Vamos junto. Amanhã a gente se encontra por aqui, ou por aqui, ao vivo, ou mais um vídeo lá pelo nosso canal do YouTube. Esse vídeo vai estar disponível para vocês no YouTube também. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link para vocês, mulheres que quiserem entrar no grupo chamado A Travessia de Si Mesma. Eu criei esse grupo para manter vocês informados sobre tudo que está acontecendo e também para convidar vocês para as aulas exclusivas, para os encontros exclusivos que eu vou fazer nas próximas semanas, fechados, exclusivos, só para mulheres, para vocês contarem as histórias que vocês quiserem trazer, para perguntar o que quiser, e onde eu também vou compartilhar partes da minha história difíceis de serem compartilhadas, no sentido de vai conectar com as vidas, com as histórias de vocês. Não é mais difícil, porque agora já está tratado, nesse sentido já está ok, mas que né? Foi difícil, sim. Então, a gente se encontra por aqui. Vamos continuar. Por favor, convidem as suas amigas, convidem as pessoas que vocês imaginam que vai fazer sentido para elas, que vai ser bom para elas aprender sobre essa temática. Então, a gente tem uma tripa até o dia 31. Todos os dias nós vamos ter videocast, live. Todos os dias nós vamos ter conteúdo sobre essa questão do abuso para despertar vocês que precisam, para despertar todas as pessoas que a gente puder, para convidar essas pessoas para um movimento de mudança de mentalidade. Vou voltar a falar sobre a raiva. Eu vou mudar algum dia ali e vou falar e vou postar também ali. Vou deixar disponível para vocês um tipo de raiva, algum material nesse sentido. Então, na descrição do vídeo vai estar o link para vocês entrarem no grupo. Nos vídeos que estão postados já no nosso canal do YouTube, já tem a descrição lá embaixo. Só clicar, tem um convite para o grupo do WhatsApp. Vocês vão entrar, vão receber todas as informações. A partir da semana que vem eu vou disponibilizar também um material lá para vocês. E eu vou fazer 3 encontros exclusivos para quem estiver lá no grupo. Encontros fechados para escutar vocês, para também compartilhar partes difíceis e de superação também nessa história de abuso, nessa problemática que é um drama de muita gente, mas pode ser agora uma história de superação. E é isso que eu desejo que você faça com você, e é isso que a gente está aqui para fazer junto. Um beijo para vocês, amanhã a gente se encontra, e obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, obrigado pelas palavras, pelo encorajamento, pelo incentivo, pelo amor. A gente se encontra por aqui. Não se esqueçam, meninas, lá no YouTube vocês podem acessar na descrição do vídeo o link para entrar no grupo e também todos os vídeos que já estão disponíveis com essa temática.
Combinado? Tem 5 vídeos lá, né? Hoje é dia 5, tem 5 vídeos. Tem o vídeo de lançamento da nossa jornada pelo fim do abuso e tem outros 3 temas já colocados lá. Ontem, o vídeo de ontem é as 10 perguntas que você sempre quis fazer sobre abuso e que talvez você nunca tenha feito. E lá no final eu falo sobre por que é que as pessoas abusadas não denunciam os seus agressores. Acabei colocando isso junto porque é uma das perguntas mais perguntadas. Beleza? Então, beijo, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra. Vão lá, se inscrevam lá no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. E eu vou postar também, depois o pessoal já vai adaptar os vídeos e subir aqui para o canal do Instagram para a gente multiplicar esse amor aí, essa provocação de mudança no mundo, tá bom? Beijos, até amanhã.